Terceiro, tudo bem? Vamos continuar aqui nessa semana falando sobre as bacterioses, tá? Gente, é importante falar que as doenças da semana passada, elas são mais importantes para o Enem, tá? Não quer dizer que você não tenha que entender essas aqui. Porém, aquelas da semana passada, elas caem mais. Então, deem mais atenção para aquelas, tudo bem? Bom, vamos falar hoje de mais algumas doenças. Difteria, tá? Difteria, o nome não ajuda, tá, gente? Mas é uma doença causada por uma bactéria assim, ó, em forma de bacilo, tá? De bastão. Quem causa difteria é uma bactéria chamada Corynebacterium diphtheriae, tá? O que o Enem cobra? Contaminação. Como é que eu pego difteria, tá? Eu pego através do ar, principalmente através do ar, mas também por secreções do nariz, da garganta, da saliva. Eu pego difteria da mesma forma que eu pego gripe, por exemplo, tá? Sintomas. O que a pessoa sente? Tá, não cai no Enem, mas vale a pena comentar. A bactéria, gente, ela se instala principalmente no nariz e na garganta. Só que ela dificulta muito a respiração, podendo formar uma membrana de células mortas muito grossa que entopem a passagem do ar. Então, pode levar à morte por asfixia, tá? Se não cuidar, as pessoas morrem com difteria, morrem com falta de ar. Profilaxia tem vacina, graças a Deus tem vacina antidiftérica, então a gente vacinou, não tem que preocupar. Mesmo assim, se a pessoa adquirir não tiver vacinado, o tratamento é sempre o mesmo, antibiótico, tá? Como tem vacina, hoje é uma doença bastante rara aqui no Brasil, tá? Tranquilo? Vamos adiante. Bom, febre maculosa, tá? O nome já fala o sintoma, né? Febre, tá? Quem causa a febre maculosa? É uma bactéria chamada Rickettsia rickettsii. A Rickettsia rickettsii, gente, ela é uma bactéria que vive no carrapato estrela. Sim, é a famosa doença do carrapato. A febre maculosa é o nome científico para a doença do carrapato. Que na verdade não é o do carrapato, né? Da bactéria. Mas a febre maculosa, ela é transmitida pelo carrapato. Então, o carrapato, ele vai ser, na verdade, para mim, um vetor. Assim como a Aedes aegypti transmite os vírus da dengue, ele é o vetor dos vírus da dengue, o carrapato, ele é o vetor da bactéria que causa a febre maculosa, ou doença do carrapato. Só por curiosidade, o nome do carrapato é Amblyomma cagenense, tá? E esse carrapato, ele é comum em capivaras. Então, a capivara acaba sendo um reservatório natural, porque ela abriga os carrapatos que abrigam as bactérias Rickettsia rickettsii. Sintoma: febre, né? Febre maculosa vai dar febre. Manchas vermelhas na pele chamadas máculas, por isso febre maculosa. Então, maculosa porque dá máculas. Puxar aqui uma seta, ó. Essas máculas são manchas vermelhas. Profilaxia é muito simples, combate ao carrapato estrela, tá? Tratamento se dá com antibióticos, porém na fase inicial. Muitas pessoas morrem de febre maculosa, tá? Tranquilo? Muito bem. Preste muita atenção quando a questão trouxer a palavra carrapato ou capivara, tá? Apareceu carrapato, apareceu capivara, febre maculosa, sem erro. Outra bacteriose, febre tifoide, tá? Gente, febre tifoide não é tifo, tá? Tifo é outra doença bem diferente da febre tifoide. Quem causa a febre tifoide é também uma bactéria assim, ó, em forma de bastão, tá? E ela se chama, opa, o erro aqui, ó, não grifei. Ela se chama Salmonella typhi, tá? Essa bactéria, a salmonela, gente, ela existe em água e alimentos contaminados, principalmente alimentos crus. Por quê?
a pessoa que tem febre tifoide, ela elimina a bactéria nas fezes. Então, de cara, se tem fezes envolvida, contaminação por água e alimentos que tiveram contato com fezes, de cara eu percebo que é uma região pobre. Turma, vamos lá, tá? Tinha gente conversando ali. É o seguinte, a febre tifoide, então, ela é uma doença onde as pessoas que têm a bactéria salmonela defecam essa bactéria. Uma vez que o local não tem saneamento básico, essas fezes contaminadas com as bactérias salmonelas, elas atingem a água e os alimentos, e aí a pessoa se infecta, se contamina dessa forma. De cara, é uma doença, então, de região pobre, porque tem fezes tendo contato com água e alimentos que não pode acontecer. Sintomas, o Enem não cobra, mas vamos lá. Muitas pessoas são assintomáticas. Quem tem vai desenvolver diarreia. Por quê? Porque a bactéria ela vai se alojar, ela vai sair pelo intestino, então vai infeccionar o intestino. Febre, né? Febre tifoide. Sangue, diarreia com sangue. Prostração, que é cansaço. Turma, vocês devem ter percebido que as doenças, tanto as viroses quanto a bacterioses, têm muito como sintoma a febre, tá? Por que a febre é um sintoma comum? Porque o organismo, ele tenta expulsar o patógeno elevando a temperatura. É como se o organismo percebesse que tem um invasor. E aí ele tenta matar esse invasor esquentando o corpo. Ele tenta, entre aspas, cozinhar esse vírus ou essa bactéria. Então, sempre em qualquer doença por micro-organismo, muito provavelmente a febre vai ser um dos principais sintomas. É só uma observação. Bom, profilaxia. Tem vacina, ainda bem, tá? Tem vacina para febre tifoide. Saneamento básico, ok? Tratamento com antibióticos. Se não tratar, morre, mas hoje também tornou-se uma doença rara, justamente por ter vacina. Vacina de graça, dada pelo SUS, assim como um monte de outras doenças por aí. Certo? Adiante. Ó, gonorreia, tá? Que palavra feia, gonorreia. A gonorreia, gente, é do grupo da sífilis, é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Quem causa a gonorreia? É uma bactéria ou redondinha, aquela forma de cocos, ela é um coco, tá? A Neisseria gonorreia. Contaminação. Como é que eu pego gonorreia, gente? Se é uma IST, a contaminação é pelo contato sexual e também por transmissão vertical. Para quem não lembra, o que é transmissão vertical? É que a mãe passa para o filho pela placenta, tá? Transmissão vertical pela placenta. Sintomas, tá? Muitas pessoas são assintomáticas para gonorreia e aí é um perigo, porque se elas não têm os sintomas e têm a bactéria, elas continuam transmitindo sem saber, mas pode surgir algumas ínguas. A íngua é um inchaço, um aumento dos gânglios linfáticos. Então, essa íngua aparece principalmente no pescoço, na axila e na virilha. Ardência ao urinar, porque a bactéria fica lá nos órgãos genitais. Corrimento amarelado, se não cuidar, infertilidade, tanto em mulher quanto em homem, tá bom? Profilaxia. O que eu faço para não pegar gonorreia? Ou blenorragia, que é o outro nome dela, tá? Contato sexual seguro, sempre usar o preservativo. E para as mulheres, o exame preventivo, que na verdade eles chamam exame de Papa Nicolau, popularmente chamado de preventivo, tá? Que detecta qualquer alteração nos órgãos genitais da mulher. Tranquilo? Bom, outra doença que pode aparecer aí, faz tempo que não aparece, é o botulismo, tá? O botulismo, gente, eu coloquei ele mais para vocês conhecerem do que como uma chance de cair no Enem, tá? Por quê? Porque o botulismo, ele tem relação com o botox, que é o botox que as mulheres mais velhas e ricas aplicam na face para diminuir, para acabar com as rugas, né? É uma bactéria que tem esse formato aqui, ó, de bastão. Bom, quem é essa bactéria? Clostridium
botulinum, tá? É da mesma família da bactéria do tétano. Esse Clostridium botulinum é uma bactéria anaeróbica, ou seja, o oxigênio para ela é tóxico, ela só vive na ausência do oxigênio. E o problema dela não é ela em si, o problema dessa bactéria é que ela produz uma toxina, que é a toxina botulínica, que é o Botox. E essa toxina, ela gera paralisia, principalmente paralisia muscular. Gente, o nosso diafragma é um músculo, o nosso coração é um músculo. Então, se a gente entra em contato com essa bactéria do botulismo, ela vai paralisar os nossos músculos e a gente vai morrer por parada cardíaca ou por parada respiratória, porque ela vai paralisar o diafragma. E assim vai, tá? Contaminação. Nos seres humanos, gente, a contaminação é principalmente via alimentos enlatados. Olha como que faz sentido. A bactéria, ela é anaeróbica, então ela vive em locais onde não há oxigênio. Dentro da lata, muitas vezes, não há oxigênio. Então, se esse alimento ele foi mal processado e essa bactéria entrou nessa lata, ela vai viver ali, ela vai liberar toxina, e se a gente come esse alimento enlatado, a gente ingere a toxina e a bactéria e vai morrer por paralisia muscular, tá? Sintomas: dificuldade de deglutição, porque pode paralisar já os músculos da garganta, ou se a bactéria alcançar outros órgãos, é muito comum que ela chegue até o diafragma e provoque uma paralisia respiratória. E aí é morte, tá? Profilaxia: esterilização dos alimentos. Não consumir alimentos em latas estufadas, jamais, tá? E olha que curioso, o tratamento para o botulismo, gente, não é antibiótico. O antibiótico ele não faz efeito, ou não conseguiram um antibiótico que fizesse efeito para a bactéria. Então, eles conseguiram fabricar o soro contra a toxina botulínica, o soro contra a secreção que a bactéria libera, certo? Essa toxina botulínica é exatamente a mesma que os médicos aplicam para acabar com as rugas, linha de expressão, etc. e tal. A toxina paralisa o músculo não mexe. E a longo prazo, como a quantidade é muito pequena, né, não vai matar a pessoa, obviamente, e o efeito ele vai passando, os glóbulos brancos eles conseguem ir destruindo essas toxinas e aí a ruga volta na cara da pessoa, né? Nada dura para sempre. Certo? Muito bem.